Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre um tópico que eu gosto muito, que é sobre bicho. E, mais específico, hoje nós vamos falar sobre a anatomia e fisiologia da audição e da vocalização dos animais, dos peixes aos cordados, ok? E vamos falar um pouco sobre a importância do som como estratégia adaptativa para os animais, ok? Então, vamos lá. A gente já começa com o fato de que peixes escutam, mas não de uma única maneira. Bom, é o seguinte, acredita-se que cada espécie tem as suas próprias adaptações acústicas, ok? De acordo com uma série de fatores. Seja habitat, seja o fato dele ser um animal que vive perto da costa ou em alto mar, seja pela questão dele ser gregário ou solitário, e entre outros. Então, basicamente, cada tipo de peixe escuta de um jeito diferente de acordo com suas adaptações, ok? Beleza. Aí, o que é o som? A gente tem que lembrar que o som, em linhas gerais, ele é uma vibração que se propaga por ondas conforme o meio em que é transmitido, ok? Uma vez que tal vibração ocorre, o organismo de alguns animais pode captar e interpretar essas ondas sonoras por meio de suas propriedades físicas, como amplitude, frequência, aceleração e velocidade. Então, nesse sentido, o que mais conta para a captação do som por animais aquáticos é, devido às características da água, conta a velocidade e a aceleração, ok? Beleza. Sobre vocalização, todos os peixes podem ouvir, mas nem todos podem fazer sons, ok? Como os estalos e outros sons realizados ao contrair a bexiga natatória, ok? Fazendo com que ela vibre. Os cientistas, eles dizem que os peixes se comunicam uns com os outros por diferentes razões, como atrair parceiros e espantar predadores ou para se orientar. Nos anfíbios é o seguinte, o ouvido interno dos anfíbios ele é bem semelhante ao dos peixes, só que os anfíbios eles possuem uma estrutura chamada ouvido médio, que basicamente é um tubo de ar que comunica a parede do saco com a superfície do corpo, ok? A abertura exterior do ouvido médio é guarnecida pela membrana timpânica, ok? No interior do ouvido médio dos anfíbios existe um pequeno osso, cujas extremidades ficam presas à membrana timpânica e à parede do sáculo. E bom, a vocalização dos anfíbios ela é uma característica notável no comportamento da maioria presente, principalmente entre sapos e rãs, ok? E o objetivo principal é a atração sexual, ok? A vocalização ela é feita apenas pelos machos, que na época da procriação dirigem-se a perto de uma lagoa e vocalizam incessantemente nas margens dela, para poder atrair uma fêmea. E um fato legal é que normalmente eles preferem coachar e fazer esse canto do acasalamento nas lagoas onde eles nasceram. E a fêmea, ela escolhe o macho que canta mais intensamente. O poder de ouvir, ele é desenvolvido de várias maneiras entre os répteis vivos, beleza? Os crocodilos e a maioria dos lagartos, eles ouvem razoavelmente bem, assim. As cobras e as tartarugas são sensíveis a vibrações de baixa frequência. Portanto, elas ouvem principalmente as ondas sonoras terrestres em vez das aéreas, ok? A vocalização dos répteis ela é bem variada de acordo com a espécie, sendo usada principalmente para demarcar território e para conseguir um parceiro sexual. Nas aves, a audição é altamente desenvolvida, ok? Captando e interpretando frequências entre 35 e 9.000 Hz, chegando a distinguir amplitudes sonoras melhor do que os humanos, ok? Devido à quantidade 10 vezes superior de células ciliadas por unidade de comprimento coclear, ok? Do que a encontrada nos mamíferos, beleza? Uma ave ela é capaz de comunicar muitos dados através da sua vocalização, como a espécie, a idade, o sexo e entre outros. Nos mamíferos, o órgão responsável pela audição é a orelha, que é dividida em 3 regiões principais, que é a orelha média, a orelha externa e a orelha interna. A evolução dos sistemas de comunicação entre os mamíferos propiciou a existência de uma grande variedade de vocalizações entre estes, ok? E muitas espécies desenvolveram até uma série de adaptações relacionadas a esse comportamento,
como modificações anatômicas para a produção dos sons, com características específicas, capacidade de aprendizagem vocal e percepção de infração e ultrassom. O som, ele é um artefato de extrema importância para os animais, ok? Porque é por meio dele que os animais podem se comunicar, atrair membros de sua espécie para o acasalamento, espantar predadores, entre muitas outras funções que este recurso pode oferecer, ok? Um exemplo é a araponga, que é uma ave encontrada em diversas regiões da América Central e América do Sul, que usa o som para atrair a fêmea de sua espécie, beleza? E esse ritual, ele se dá por um comportamento na época de acasalamento, ok? Em que as fêmeas escolhem aqueles que emitem o som mais forte. Um animal que também é muito dependente do som é o morcego, porque ele usa o som para se localizar por meio da ecolocalização, que assim, quando a gente ouve o som de um morcego, a gente não tá realmente ouvindo tudo, porque esse som ele foi emitido na forma ultrassônica e ela ultrapassa a capacidade auditiva do homem, ok? O morcego ele utiliza uma forma muito especial de se guiar através da audição, que, como eu falei, é a chamada de ecolocalização. Outro animal que também usa esse mesmo sistema são os cetáceos, como a orca, como a baleia azul. Eles usam a ecolocalização, como uma espécie de radar, ok? Então é dentre essas e outras razões que nós podemos concluir que o som ele tem um papel importantíssimo para a coexistência dos animais e que não ter essa habilidade ou algo derivado na natureza é algo como um divisor de águas na vida de um ser. Bom, obrigada por ter chegado até aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!